vivendo. Nós precisamos nos mover seguindo a nuvem de glória, cara. Siga a nuvem de glória. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Siga a nuvem de glória, meu irmão. Exato, siga a nuvem de glória, irmão. Isso aí. Siga a nuvem de glória. Ministério de intercessão, preciso de vocês nessa noite, hein? Vocês mandam fogo daí, eu mando fogo daqui. Quem está no meio morre torrado, tá bom? Firmeza? Fechou? Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis 41. Livro de Gênesis, capítulo 41. Livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 37. Nós vamos ler essa passagem, mas é só porque eu quero trazer algo espiritual para vocês, comparando com aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Sabe, queridos, eu tenho tentado e buscado viver cada dia mais, tentando entender aquilo que Deus quer fazer nos nossos dias, na nossa geração. Não entendi tudo ainda não, cara. E eu sei que eu não vou entender, mas aquilo que Deus está falando eu estou tentando entender. E Deus tem colocado algo ao meu coração, e o Espírito Santo me lembrou dessa passagem que cabe exatamente para aquilo que Deus quer fazer nos nossos dias. A partir do versículo 37 diz assim: E foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais, e o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. 38. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Versículo 46. Era José de idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal como a areia do mar, até perder a conta, porque iam além das medidas. Versículo 53. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome. Diga assim comigo: anos de fome. Como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazer. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado ao meu coração para os nossos tempos. Isso é profético, cara. Já faz algum tempo, na verdade, eu tenho uma palavra do Senhor que ela me persegue, ela me segue, cara. De tempos em tempos, o Espírito Santo sopra isso no meu coração e eu fico meio doido. Solta uns parafusos na minha cabeça. E
Essa palavra é uma promessa que existe, uma profecia que existe, está lá no livro de Amós 8:11. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome por sobre toda a terra, mas não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir as palavras do Senhor. E queridos, a cada dia que passa, essa palavra ela cresce no meu coração, e eu tenho mais e mais certeza de que nós estamos próximos desses dias. Dias onde a nossa nação, dia onde a nossa igreja, a nossa cidade sentirá fome e sede por Deus, cara. Haverá um desespero pela presença de Deus, um desespero pela palavra de Deus. Eu creio que vem dias onde essa palavra se cumprirá nas nossas vidas. E eu me lembro que eu recebi essa palavra, Deus ele falou muito forte no meu coração, mais ou menos uns 4 anos atrás. E quando essa palavra veio ao meu coração, eu me alegrei muito, cara. Me alegrei muito, muito mesmo. Eu falei, uau, Deus, é isso que eu quero para minha geração. É isso que eu quero, Deus, tempos de fome. Deus, vem, faz mesmo. Deixa a gente magrelo, de fome, desesperado pelo Senhor. Espiritualmente e fisicamente também, Deus, deixa a gente magrinho. Mas eu comecei a clamar e falar, Deus, eu quero, eu sonho com esse tempo, eu sonho com esses dias, Deus, dias de fome, eu quero, Deus, eu quero. Até o dia em que, tem alguém aqui assim, que sonha também um dia em que muita gente vai querer Jesus desesperadamente? Então eu vou dar no céu, mesmo bolochado que o Espírito Santo me deu. Eu lembro que eu estava desesperado, falando, Deus, eu sonho com esses dias. E o Espírito Santo falou assim para mim, não adianta você só sonhar, porque quem sonha com um dia de fome é Faraó. Você precisa se levantar como José. Você precisa se levantar como alguém que vai se encher e se abastecer, como alguém que vai aprender a reter algo dentro de você. A Bíblia nos chama de despenseiros, despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu não sei se você entende o que eu estou falando, mas a Bíblia fala que existe um depósito do Espírito dentro de você, cara. Existe um depósito, existe como se fosse um celeiro mesmo espiritual dentro de você, onde eu e você precisamos reter aquilo que nós temos recebido de Deus, onde eu e você precisamos reter toda a unção, toda a palavra, toda a direção, toda a correção, tudo aquilo que nós temos vivido, cara, cada momento na presença de Deus. Nós precisamos reter isso dentro de nós. Não adianta nada nós vivemos de momentos. O Evangelho, cara, não pode ser um momento. Uma palavra não pode ser um momento na tua vida. Um culto não pode ser um momento. Uma unção, uma promessa de Deus liberada sobre você não pode ser um momento. Você precisa reter isso dentro de você. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo, mas eu quero ler esse versículo lá para a gente lá, é 2 Timóteo 1, versículo 12. Acompanha comigo aqui no telão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Olha o que Paulo fala para Timóteo. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Continua, 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé, e com o amor que está em Cristo Jesus. E o 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Existe algo dentro de você, cara. E pensa, desde o momento em que você entrou na presença de Deus, desde o momento em que você se entregou para Jesus, quanto você já reteve de Deus dentro de você? Quanto você já guardou de Deus dentro de você? Quanto existe do Espírito Santo dentro de você? Quanto existe da palavra dentro de você?
quanto existe, querido, de Deus dentro do teu espírito, cara. O quanto você tem se enchido, o quanto você tem se abastecido de Deus. Eu creio, queridos, fielmente nessa palavra de Amós, cara. Eu creio fielmente. Eu creio fielmente nessa palavra de Amós. Eu creio fielmente nesses dias de fome. Eu creio que isso vai acontecer. Eu creio, cara. Eu creio. Mas mais do que crer, eu e você precisamos nos levantar como Josés, cara. Como gente que vai ter o que derramar, como gente que vai ter o que ministrar sobre a vida dessas pessoas. Porque um dia haverá uma multidão, cara, que virá atrás de Jesus. Haverá uma multidão procurando Deus com fome e sede. E se eu e você não retermos aquilo que é do Espírito dentro de nós, vai morrer todo mundo de fome, cara. E nessa noite eu quero que você faça uma autoanálise dentro de você. Quanto existe de Deus dentro do teu espírito? O quanto você tem retido, dia após dia. A gente não precisa ir muito longe, cara. No culto da semana passada, o quanto você reteve do culto da semana passada dentro de você. O quanto você reteve dentro de você da palavra, do momento de presença. O problema, queridos, é que muitos de nós estão embriagados espiritualmente. Muitos estão embriagados. Estão bêbados. Sabe, queridos, e bêbado não sente fome. Bêbado não sente fome. Quem está embriagado não sente fome de Deus. Quem está embriagado com outras coisas, quem está bêbado com outras coisas, não sente fome de Deus. Naturalmente já é assim. Eu infelizmente já fiz a burrada de ficar bêbado já. E bêbado não sente fome, cara. E espiritualmente não é diferente. É por isso que nós precisamos ser cheios. Eu me lembro de uma palavra que o Reginaldo pregou uma vez, num acampamento de carnaval. E o tema da palavra era cheios ou embriagados. E nessa noite eu quero te fazer essa pergunta: você está cheio ou você está embriagado? Porque muitas vezes nós estamos embriagados, cara. Porque não sabe, não tem direção, se move por emoção. Já viu bêbado? Chora, ri ao mesmo tempo. Fala que ama, daqui a pouco está brigando. É movido por emoção, cara. E quando nós estamos embriagados espiritualmente, a gente também é movido por emoção. Uma hora eu faço, outra hora eu não faço. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu estou pegando fogo, outra hora eu estou um gelo, uma pedra de gelo. Nós precisamos querer um evangelho, cara, que nos enche de convicção e não de emoção. Nós precisamos ser uma geração que se move por convicção. Por convicção. Você está indo para onde? Eu estou indo para lá, porque a nuvem da glória está lá, cara. Deus falou para eu ir para lá. Eu tenho convicção de que lá é o meu lugar. Eu estou me movendo nessa direção porque eu tenho convicção disso. Agora quem se move por emoção não tem direção, não sabe para onde vai. E consequentemente não toma posição nenhuma.
Agora, quando nós somos movidos por convicções, e é por isso que você precisa ter experiências com Deus, ter experiências com o Espírito Santo, é por isso que você precisa, cara, engolir a Bíblia, cara, destroçar a palavra de Deus. Porque senão até a nossa salvação se torna uma emoção. Uma hora eu sinto que vou para o céu, outra hora eu já não sinto mais. Agora a gente fala, Deus, Jesus, não volta. Não, Deus, não volta hoje não. Se o Senhor voltar hoje. Quem aqui já falou isso? Eu já. Tomara que o Senhor não volte hoje, Jesus. Que hoje eu não estou tão bem. Não tenho tanta certeza assim. Cadê a convicção que a palavra gerou em você, cara? Cadê a espada que entrou rasgando no teu peito? Nós precisamos nos encher da palavra, cara. Nós precisamos discernir realmente aquilo que está acontecendo. Sabe, queridos, e eu vejo isso. Eu vejo isso acontecendo nos nossos dias. Nós precisamos nos encher, nos abastecer de Deus. Para Deus não importa o quanto você gasta, cara. Porque Deus, ele é uma fonte inesgotável. Tá a palavra difícil, não vou mais colocar ela. Deus é uma fonte inesgotável. Para Deus não importa o quanto você gasta. Para Deus importa o quanto você está disposto a parar para se abastecer. O problema é que a gente não quer parar para se abastecer. O problema é que a gente vê a nossa vida espiritual apontando um ponteirinho lá na reserva e a gente fala, não, vai dar, vai dar, vai dar. E fica torcendo para pegar uma ladeira para a gente pegar um impulso e andar mais um pouco. Já andou com carro sem gasolina? Eu lembro uma vez que eu saí do CRE com o Virto no Uninho que o Gonçalves tinha. E cara, o negócio tava feio, sem gasolina nenhuma. Eu falei pra ele, Virto, nós tem que chegar lá, mano, nós tem que chegar pelo menos na sua casa. Ixi, nós veio quase dando embala assim, com o Ninho pra ver se andava. Mas muitas vezes a nossa vida espiritual tá assim. A gente vê uma ladeira, a gente joga na banguela e vamos embora. Nós não nos importamos se nós estamos abastecidos de Deus ou não. Nós não nos importamos se nós lemos a Bíblia e ela fala comigo ou não. Eu leio, só leio. E eu quero te fazer uma pergunta, cara. Que versículo que falou com você hoje? Que versículo que falou com você hoje? A palavra de Deus é comparada a uma espada, cara. E eu gosto de falar isso. A gente tem muita mania de pegar a espada e empunhar e virar para o outro, aponta para o outro e ficar cutucando. Falar, ah lá, tá errado, cadê a palavra? Não está vivendo. Faz o seguinte, cara, vira a ponta da espada para você. Aponta para você. Crava essa espada no teu peito. A Bíblia é comparada a um espelho, sabia disso? A um espelho. Sabe por quê? Porque é impossível se limpar sem você se olhar. Ela é a sua referência. Você fala, nossa, cara, tá feio. Já teve essa experiência de alguém apontar para você e falar assim, tá sujo aqui. Aí você não tem espelho, você não tem nada. Você, aonde? Aqui. Aonde? Quando a solução seria simples, você pegar um espelho, olhar e falar, nossa, cara, tá sujo aqui. E às vezes a gente precisa de pessoas que fiquem falando, cara, tá sujo, tá sujo. Às vezes você precisa do teu discipulador, do teu líder de célula, do teu pastor que tem que ficar falando para você, cara, tá sujo, tá sujo. Quando se você simplesmente pegasse o espelho, olhasse, você ia falar, cara, tá sujo. Tá sujo. A palavra de Deus é comparada a um pão, cara, pão vivo. A pão vivo. Sabe por que é pão, cara? Pão você come todo dia. Você acorda de manhã, você come.
Eu parei de comer pão para ver se eu emagrecia, gente. Não deu certo, mas por isso eu voltei a comer. É comparado ao pão, cara. A palavra de Deus não é comparada a um bolo de aniversário que você come de 1 em 1 mês, 3 em 3 meses. Meu aniversário, minha esposa fez um bolo em formato de uma Bíblia para mim. Eu fiquei mal feliz. Eu falei, mas a palavra é pão, amor, não é Bíblia. Não é bolo. Mas eu fiquei feliz, cara. Fiquei me achando com aquele bolo de formato de Bíblia. Mas a palavra de Deus é pão, cara. Já comeu pão hoje? Já se alimentou hoje? Sabe, queridos, o evangelho, a gente não vai viver o evangelho por instinto. Ai, eu sinto que é aqui. Ai, mas eu não sinto isso no meu coração. Se te faz feliz, então faz. Faz pra você ver, você não vai pro inferno. Olha para a palavra, cara. É tempo de nós nos enchermos. É tempo de nós nos abastecermos de Deus, de vida de Deus dentro de nós. Vida de Deus dentro de nós. Nós precisamos nos edificar, queridos. Aumentar cada vez mais. Cara, essa é uma das minhas orações que eu faço para Deus. Eu falo, Deus, aumenta dentro de mim, aumenta, expande, vai expandindo dentro de mim a minha capacidade de te ouvir, de te sentir, de te conhecer. Aumenta a minha capacidade de sentir a tua presença, de reagir à tua glória. Eu falo para Deus, Deus, quebra as paredes que tem dentro, aumenta os cômodos, cara. Eu quero mais, eu quero mais. Eu falo para Deus, Deus, alarga a tenda dentro de mim. Alarga, aumenta, para caber mais. O problema é que às vezes na nossa vida com Deus a gente separa uma gaveta, um criado mudo para guardar tudo aquilo que Deus tem para nos dar. E quando encheu aquela gaveta a gente fala para Deus, ih, Deus, encheu, não cabe mais. Cara, aumenta. Aumenta. Se você é um dispenseiro, se existe um depósito dentro de você, clame isso para Deus. Fala, Deus, aumenta em mim a capacidade de te sentir, para caber mais. Para caber mais. Sabe, queridos, nós precisamos, cara, nós precisamos disso. Precisamos disso. Precisamos comer da palavra. Essa é um dos conselhos que eu te dou, cara, para se encher. Se apaixone pela palavra de Deus, cara. Se apaixone pela Bíblia, cara. Se apaixone pela Bíblia. Essa semana, eu e a Mônica, a gente fez uma faxinona lá em casa. Deu 1 grau, da hora, hein, mano? O negócio ficou da hora. E eu achei uma Bíblia que eu tinha, que eu usava. Uma Thompson, cara. A bichinha tá firme e forte, hein? Todinha rabiscada. Tudo aquilo que Deus falava pra mim, eu arrebentava de rabiscar aquela Bíblia, cara. Tá marcado todos os versículos. Tudo, cara, tudo. A vontade era de pegar um balde de marca-texto e enfiar ela dentro assim, porque é tudo importante. Agora essa aqui tá ficando. Peguei essa aqui e falei, meu objetivo é destroçar essa daqui, igual aquela lá. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra, cara. Nós perdemos o hábito de ler a Bíblia. Sabe, queridos, eu falo isso como alguém que faz parte dessa geração, que se vê nisso. A nossa geração não tem o hábito de ler, cara. Nós não temos o hábito de ler nem livro nenhum e nem a Bíblia. E nem a Bíblia.
a Bíblia na palma da mão, cara, num smartphone. Eu vou baixar no meu celular aquele aplicativo que o Mário falou que mede a quantidade de tempo que você gasta em cada aplicativo. E eu desafio você a fazer isso, cara. Eu estou com medo, confesso que eu estou com medo de me assustar. De ver que eu passo muito mais tempo no Facebook, nas coisas erradas da vida aí, nas redes sociais da vida, do que meditando na palavra. Precisa haver em nós um desespero, cara, pela Bíblia, pela palavra de Deus. E é isso que eu quero causar em você nessa noite. É isso que eu oro para que o Espírito Santo provoque em você nessa noite, cara. Desespero pela Bíblia. Você sabia que, coincidentemente, ou naquela jesuicidência, que eu não acredito em coincidência, eu acredito em jesuicidência. Coincidentemente, o capítulo da Bíblia que mais fala de amor à palavra, alguém sabe qual que é? Salmo 119. Coincidentemente é o maior deles. O maior capítulo da Bíblia é o capítulo que mais fala de amor à palavra. E de todos os adjetivos da palavra. Deus, eu amo os teus estatutos. Eles são melhor para mim, são mais doces do que o mel. Eu sou mais inteligente que os mais velhos, porque eu medito nos teus estatutos, nos teus mandamentos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E muitas vezes nós declaramos tanto que nós amamos a Bíblia. A gente não parou nem para ler o versículo que mais fala de amor a ela. O capítulo que mais fala de amor a ela. Se você pegar o Salmo 119, você vai ver um cara que era fissurado na palavra de Deus, cara. O salmista fala: Deus, se não fosse os teus mandamentos, há muito tempo eu já teria me perdido. E sabe por que tem gente se perdendo? Porque está longe dos mandamentos, cara, está longe da palavra de Deus. Você não quer se perder, você não quer se afastar de Deus, cara, então cola na Bíblia. Seja louco por ela. Medita dia e noite. Não tem como se encher de outro jeito, gente. Nós precisamos nos encher, nos abastecer espiritualmente. Repita essa frase para você. Qual versículo falou com você hoje? Pense nisso. Qual versículo falou o teu coração hoje? Qual versículo que você leu que você falou: eita Deus, essa foi um tapão, hein? Eu amo quando Deus me corrige, gente. Amo, cara. Amo quando Deus me corrige. Amo mesmo, cara. Amo. Correção de Deus para mim é... Por mais que a Bíblia fala que no momento não é motivo de alegria, mas depois a gente entende. No momento eu fico triste, eu fico mal, mas depois eu entendo e eu falo: Deus, valeu. Arrebenta mais. Pode me corrigir. Porque o amor de Deus, ele só é demonstrado de duas maneiras. Eu quero ensinar isso para você nessa noite, antes da gente ir para o próximo tópico. O amor de Deus na Bíblia só é ensinado de duas maneiras. A primeira maneira é a que a gente mais conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mostra o amor de Deus, Deus mostra o amor dele com sacrifício. Sacrifício é uma maneira de Deus mostrar o amor dele. Sacrifício. Mas sabe qual que é a outra maneira de Deus demonstrar o amor dele? Correção. Hebreus fala isso, que Deus corrige aquele a quem ele ama. Deus corrige aquele que ama, para que ele continue sendo filho. O sacrifício faz você virar filho. A correção faz você continuar sendo filho. Então se está sem correção, cara,
O escritor de Hebreus fala isso: se você está sem correção, então você não é filho, você é bastardo. E é por isso que eu fico doido quando Deus me corrige, que eu falo: Deus, eu ainda sou filho. Eu ainda sou filho. E Deus tem me corrigido muito, gente, nesses dias. Porque quanto mais perto dele a gente vai ficando, mais ele vai nos mudando, mais parecido a gente vai ficando com ele. Então, cara, não fica triste quando você receber uma correção, não, cara. Vinda de Deus. Se alegre, você ainda é filho. Ele está fazendo isso para que você continue sendo filho. Para que você continue sendo filho. Para que você se torne cada vez mais parecido com Ele. Para que você se torne participante da santidade dEle. E a correção vem por meio da palavra, cara. Por isso medita na palavra. Medita na palavra. Tem esse hábito de ficar meditando nos versículos da Bíblia. Procure palavras, versículos que falam diretamente com você, cara. Existem versículos na Bíblia que eu falo: Deus, não é possível, o Senhor estava pensando em mim. O Senhor estava sabendo que eu ia passar isso aqui, e o Senhor escreveu esse negócio para mim. Quem aqui já viveu essa experiência? Que você fala: cara, só faltou estar meu nome aqui embaixo, para Biel. Só faltou isso, cara. Quando eu encontro um versículo assim, eu quero vê-lo toda hora, cara. Eu quero meditar nele toda hora. Eu já deixo o aplicativo da minha Bíblia salvo nele. Às vezes eu vou lá, abro, faço. Sabe, querido? Então se encha da palavra de Deus. A outra maneira de nós nos enchermos é através de uma vida de oração, cara. E eu quero ir mais longe ainda. Quero encorajar você a tirar tempo de oração em línguas. Quem aqui é batizado do Espírito Santo e ora em línguas? Quem aqui tem evidência de oração em línguas? Cara, tira um tempo de oração em línguas na tua casa. A Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, nós oramos no Espírito. Nós oramos de fato. A Bíblia fala que nós oramos e nós edificamos a nós mesmos. Ou seja, nós estamos construindo algo dentro de nós pelo Espírito. Olhando por essa ótica, o que é que você tem construído dentro de você? O alicerce é Cristo. Ele é a pedra angular. Mas o que é que você tem construído sobre esse alicerce? O que é que você tem construído? Como é que você tem se enchido, cara? Sabe, gente, para orar em línguas, para falar a linguagem do Espírito, você não precisa sentir um arrepio assim, uns negócios loucos. Não, cara. Deixa eu sair daqui, senão eu vou derrubar esse vaso. Eu não tenho uma experiência muito boa com vasos. Dona Neuza pega eu depois. Mas sabe, queridos, para nós orarmos em línguas, basta nós deixarmos fluir de dentro de nós. É como um rio de água viva, cara. Você não precisa pensar para orar em línguas. Porque não é racionalmente. É no Espírito. É uma ferramenta espiritual. É uma ferramenta espiritual que te fortalece, que te enche, cara. Não estou falando também para você trabalha, às vezes você trabalha com telemarketing, já pensou? Você ligar para a pessoa, checataraba, chorianda lá, é. Ou
Você que ou você que trabalha com pessoas às vezes, mas sabe que eles ali no teu lugar, eu uso uma tática do chiclete. Fico com o chiclete na boca, fico falando. Estou mascando chiclete, estou falando, me enchendo, pedindo para Deus, Deus me enche, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Biel, e aí, o que você sente? Nada. Não começa a sair raio dos seus olhos assim, suas mãos começam a pegar fogo. Não, cara. Porque no Espírito, eu estou edificando o meu espírito, eu estou falando, Deus, constrói algo dentro de mim. Se encha, cara. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. E para nós finalizarmos, o último tópico que eu queria deixar, existem muitos outras maneiras de nos enchermos, de nos abastecermos. Mas eu queria falar a palavra, a oração em línguas. E cara, seja apaixonado pela presença de Deus. Seja apaixonado pela presença de Deus. Sabe, queira Deus, cara. Chame Ele, convide-o, adore-o, se renda a Ele. Seja apaixonado pela presença de Deus. Seja apaixonado, cara. Sabe, aproveita, cara, tira tempo no teu quarto, no teu secreto com Deus. Chama Deus para andar de busão com você, cara. Anda com Ele no ônibus. Fala com o Espírito Santo onde você estiver. Mas seja apaixonado por Ele, cara. O Espírito Santo é uma pessoa, queridos. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma fumacinha azul que sai. Não, cara. O Espírito Santo é uma pessoa. É alguém que se alegra. É alguém que se entristece. É alguém que pode ser apagado. Como a Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Ele é uma pessoa. E nós precisamos nos apaixonar, cara, pela presença dEle. Pela presença do Espírito Santo. Num culto, cara, num momento como esse, seja apaixonado, cara. Seja intenso. O culto, cara, não é pra gente receber, não. O culto é pra gente dar, cara. É um culto, é a Ele. A gente recebe de tabela. Mas é um culto, é para Ele, cara. Sabe, nós precisamos adquirir esse hábito de já entrar na presença de Deus, já se rendendo, falando, Deus, eu estou aqui, ó. Já estou me colocando diante do Senhor, já me humilho diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade, Deus. Porque eu reconheço que não existe ninguém maior, ninguém melhor do que o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno. A gente já vai quebrantando o nosso coração. A gente já vai se rasgando. Que esse foi um segredo que Davi descobriu. Ele falou, cara, um coração quebrantado, um espírito contrito. Ah, Deus não despreza não. Ah, Ele não se segura, Ele não aguenta. Sabe, querido, então não se faz de difícil para Deus não. Às vezes a gente fica querendo fazer charminho com o Espírito Santo, cara. Eu não, eu já me jogo mesmo, eu falo, tô aqui, sou teu. Me pega, me vira do avesso mesmo, e joga na parede. Você já sabe o resto da frase. Mas eu falo isso para Deus mesmo.
Porque eu quero Ele perto de mim, queridos. Sabe, queridos, eu não tenho valor nenhum, cara. Sem Deus eu não tenho valor nenhum. Se tirar o Espírito Santo de mim, cara, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Eu falo para Deus, Deus, me mata. Se o Senhor quiser tirar o Espírito Santo de mim, me mata, cara. Eu prefiro morrer do que viver sem a presença dEle. Eu prefiro morrer do que viver sem ouvir a voz dEle. Eu prefiro morrer do que viver sem sentir Ele, cara. Sem me render a Ele. Porque eu amo, cara, mais do que tudo. Mais do que tudo, mais do que tudo. E nós precisamos amar o Espírito Santo mais do que todas as coisas, queridos. Porque é o amor que vai nos guardar, o amor que vai nos fazer viver em santidade, cara. Jesus falou, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então simplesmente ame, cara. Ame que por amor você não peca, ame que por amor você se guarda, ame que por amor você se reserva, você se entrega a Ele. Sabe, queridos? E mais uma vez eu quero lembrá-los do motivo pelo qual eu estou ministrando isso. Porque eu creio que existe uma palavra que vai se cumprir. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome por sobre toda a terra, mas não fome de comida ou sede de bebida, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eu creio que esses dias de fome chegarão, estão chegando, já está à porta, cara. Mas nessa noite eu quero que você pare e pense, você vai ficar esperando chegar, ou você vai se preparar, cara, você vai se abastecer, você vai se encher, para quando pessoas chegarem famintas de Deus até você poder derramar, você poder transmitir algo de Deus para essa pessoa, cara. Ou você vai ficar atrás de gente de Deus, falando, me ajuda aqui. Isso não é para gerar arrogância nas nossas vidas, não, querido. Isso é para nós nos prepararmos. Sabe por quê, querido? Jesus está voltando, cara. Jesus está voltando. E eu fico louco quando eu penso que Ele está voltando. Cada dia que passa é um dia menos longe dEle. Estou vendo que uma hora ou outra vai tocar a trombeta, o céu vai abrir, pronto. Sabe, queridos, mas antes desse dia chegar, existe uma promessa de um grande avivamento que virá sobre nós. Existe a promessa de um grande avivamento que virá sobre nós. E eu creio que esse avivamento virá seguido desses tempos de fome, cara. Se você pegar o livro de Joel, onde diz essa palavra do derramamento do Espírito, diz assim, depois daqueles dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão. Diz depois daqueles dias. E se você ler o capítulo anterior de Joel, isso está lá em Joel 2. Se você ler Joel 1, você vai ver que foram dias de fome, dias de seca, dia onde havia um desespero por fome natural, onde não havia alimento natural. E eu não estou falando que essa fome que vai vir vai ser natural, não, queridos, eu estou dizendo espiritual. Porque as coisas do Antigo Testamento são a sombra das coisas futuras. E eu creio que virão dias de fome. Mas a questão é, o quanto você tem de Deus dentro de você? O quanto você tem de Deus dentro de você? Por isso o tema dessa palavra é tempo de se abastecer, tempo de abastecimento. Não lembro mais o que eu mandei para o menino lá. Mas é tempo de se encher, cara. É tempo de se encher.
queria que você fechasse os seus olhos, fique em pé aí no seu lugar.